Que o Senhor abençoe todos e todas neste dia, os meus queridos irmãos e irmãs de todas as idades. Eu cumprimento especialmente também todas as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez. Eu cumprimento todos vocês com muito carinho e desejo que Deus os abençoe grandemente. Que o Senhor também abençoe os irmãos aqui presentes junto comigo. Que todos vocês também recebam uma bênção de Deus. E vocês podem sentar nos seus lugares. E tomara que os irmãos os que conhecem esta obra maravilhosa do Senhor, que eles não fiquem mais com preguiça de ir na igreja. Que eles não fiquem com preguiça e digam: mas como a irmã faz a transmissão ao vivo, eu vou assistir em casa. Isto aqui é para as pessoas novas e recentes, para as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Há muitas pessoas também que estão doentes e não conseguem ir na igreja. Há outras pessoas que moram em povoados e cidades, em muitos lugares onde a igreja não está. E para eles, é este ensinamento transmitido pela facilidade. É para os que não conseguem se congregar. Há muitas pessoas na África, na Ásia, que estão se alimentando espiritualmente com este ensinamento maravilhoso desde os seus lugares de moradia, porque naqueles lugares não está a igreja. E eles desejam que a igreja do Senhor seja aberta lá. Então, para os irmãos e as irmãs que já há algum tempo estão na igreja, eu peço para vocês que se preparem, que leiam muito a Bíblia, que aprendam a doutrina de Deus e estejam atentos aos ensinamentos. Que quando o ensinamento passar, ele não entre num ouvido e saia pelo outro, mas que vocês realmente hajam obedecendo, que vocês prestem atenção e obedeçam e façam as coisas como Deus está nos ensinando. Porque Deus está nos ensinando por meio da Bíblia, por meio das revelações, da profecia, das visões, dos sonhos, mesmo por meio dos milagres que o Senhor faz, Ele está nos ensinando que Ele existe, que Ele merece a honra, a glória e o louvor. Ele merece que nós lhe obedeçamos, que nós nos submetamos à vontade dele, que nós sempre fiquemos sujeitos a ele, esperando nele, mas também dando para ele o que ele merece. Obedeçamos, façamos a vontade de Deus, agrademos a Deus, cumpramos os seus mandamentos. É isso que Deus requer de nós. Por isso, os ensinamentos serão contínuos e repetitivos o tempo todo, para que não nos esqueçamos e para que nós possamos ir crescendo aos poucos, para que possamos ter um progresso espiritual e que possamos agradar a Deus. Que ninguém fique somente sendo ouvinte, que somente se congrega, que somente entra na internet para assistir os ensinamentos, mas que fica sendo somente ouvinte da palavra. Deus não quer somente ouvintes, mas fazedores, praticantes da palavra do Senhor. É esse o esforço que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Agradar ao nosso Deus em tudo e pedir a Ele que nos ensine os seus caminhos. Então, vocês nas suas orações, quando vocês orem ao Senhor, sempre lhe peçam: Senhor, me ensina o teu caminho. Me ensina, me guia, onde é que eu tenho que andar. Me diz se eu estou andando no caminho certo, se eu estou fazendo a tua vontade. Me ensina, me corrige. Essas frases devem estar nas nossas orações. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude. Tentemos fazer a vontade de Deus.
Tentemos, para que dessa mesma forma Deus nos dê o espiritual, nos dê os dons. Deus não dará dons espirituais a uma pessoa que ainda não se converteu a Ele de todo o coração. Uma pessoa que é somente ouvinte da palavra, mas não a pratica, não cumpre com Deus, Deus não vai lhe dar das coisas espirituais. Portanto, nós almejamos, desejamos ter esses dons em perfeição, mas para isso temos que agradar a Deus em tudo. Leiam os Salmos, leiam Provérbios. Lá vocês encontrarão as regras e tudo o necessário para agradar a Deus. Portanto, esta é a minha sugestão, os meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs, e é para todos os que estão me ouvindo. E hoje, então, vamos continuar lendo em 1 de Pedro. Pedro foi um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele esteve com o Senhor, ele foi testemunha dos milagres e dos sinais que o Senhor fez, ele foi testemunha dos seus ensinamentos e da sua doutrina. Pedro, um homem invejável porque ele andou com o Senhor e ele ouviu a sua maravilhosa doutrina. Mas hoje nós ouvimos o Espírito Santo e ele é quem nos ensina. Glória ao nosso Deus! E hoje vamos continuar lendo em 1 de Pedro, no capítulo 3. E estaremos lendo do verso 1 até o 22. Nós temos aqui mais ou menos uns 2 assuntos diferentes neste capítulo. E vocês já sabem, irmãos, que quando nós lemos um capítulo, não está falando de um assunto só. Pode ter uns 2, 3 assuntos, mas mesmo assim vamos nos deleitar neles. Mesmo mudando de assunto, passamos para um outro assunto e continuamos nos deleitando, aprendendo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com Pedro. E ele revelou a Pedro a doutrina, a administração da igreja, a forma de conduzir a congregação, e a doutrina de Deus e as regras e tudo o que tinha de ser feito na vida do dia a dia das pessoas. Tudo isso foi revelado pelo Espírito Santo. Os apóstolos não inventaram isso. Foi Deus os dirigindo e lhes ensinando, porque foi isso que Deus prometeu para eles. O Senhor lhes prometeu isso. Nunca se esqueçam da promessa que o Senhor fez aos apóstolos quando ele disse que eles fossem pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. Mas é claro, ele sabia que os apóstolos que estavam naquela época não iam conseguir fazer todo esse trabalho de visitar o mundo todo pregando o Evangelho. É claro que não. O Senhor sabia que seriam os seus seguidores, os crentes no futuro, que cumpririam essa ordem de ir pelo mundo todo e pregar. E o Senhor também lhes disse: não fiquem tristes. Ele disse: porque eu estou indo embora, não fiquem tristes, porque eu não os deixarei sozinhos, eu não os deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Lembremos que isso ficou escrito nos evangelhos, e o Senhor disse para eles: eu enviarei o Espírito Santo, e o Espírito Santo ficará convosco o tempo inteiro. Ele disse: o tempo inteiro, para sempre. E ele lhes ensinará, vai lhes orientar, vai lhes guiar. Ele vai lhes dizer tudo o que há de ser feito e como deve ser feito. Glória ao Senhor! E tudo isso se cumpriu. Todas essas promessas, essas ordens do Senhor Jesus Cristo, tudo isso se cumpriu. E até o dia de hoje está se cumprindo. Glória ao nosso Deus! Porque nós, quantas vezes temos sem querer distorcido o que está escrito na Bíblia ou temos interpretado a Bíblia literalmente como se ela fosse um livro histórico somente ou um livro de poesia.
E o Espírito Santo, ele fica atento, nos ensinando, nos corrigindo, ele nos guia, nos diz as coisas são assim, na verdade. Ele nos dá experiências para cada um de nós. E nós vivemos muitas coisas. E ele vai nos ensinando por meio disso e nos diz, é para que você aprenda que as coisas são assim. E você tem vivido essa experiência, e isso pode acontecer com outra pessoa, mas agora você já sabe, você pode ensinar, orientar, você pode consolar alguém. Então, assim, nós percebemos a promessa do Senhor Jesus Cristo se cumprindo quando ele disse que enviaria o Espírito Santo para nos guiar e nos ensinar. Então, hoje, o Espírito Santo é quem nos ensina, nos guia e nos orienta. É ele quem nos conduz neste caminho. Glória ao Senhor! Devemos agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, quem fez os céus e a terra, o Criador do universo. Agradecemos ao nosso Deus e, agradecendo ao nosso Deus, nas nossas orações também deveríamos pedir que o Senhor ponha todos nós a trabalhar na sua vinha, na sua igreja, na sua congregação, como nós quisermos chamar. Que Ele nos ponha a trabalhar e esteja nos revestindo do poder do alto, para que dessa mesma forma possamos evangelizar, que as pessoas se convirtam e o Senhor tenha muitas pessoas que o louvem porque Ele é digno disso. Bem, aqui no capítulo 3 de Pedro, nas outras Bíblias, na minha Bíblia em espanhol, tem um subtítulo que diz deveres conjugais. Nas outras Bíblias, eu não sei se tem um subtítulo, mas mesmo assim, não fiquemos tão preocupados pelos subtítulos. Vamos nos preocupar pelo conteúdo, onde diz no verso 1, também vós, mulheres, estáis submissas a vossos maridos. Aqui nós vamos ler uma coisa que tem sido mal interpretada e distorcida pela sociedade. É uma coisa que muitas pessoas não gostam. Nem homens, nem mulheres gostam disso aqui. Eles dizem, não, é melhor eu não crer na Bíblia então, porque eles ensinam coisas muito difíceis, coisas fortes demais para cumprir. Mas aqui nós vamos achar o contexto do tempo também, porque precisamos do contexto do tempo, dos costumes daquela época, porque com o decorrer do tempo, os costumes vão mudando. Os costumes, a forma de comer, de se alimentar, de se vestir, tudo vai mudando. Aumentou a tecnologia e a ciência, então tudo mudou na humanidade. Portanto, os costumes mudaram também. E hoje em dia, então, nós dizemos, faz alguns anos vivíamos dessa forma ou daquela outra forma, fazíamos essas coisas. Faz alguns anos não existia isso ou aquilo. E assim, então, no futuro, as gerações futuras elas também dirão a mesma coisa. Faz tantos anos atrás, os costumes eram assim. Mas agora é diferente. Agora até a forma de comer, a alimentação pode até chegar a ser comprimidos. Não vamos mais mastigar, vamos tomar só comprimidos. Não sabemos o que virá no futuro. É uma forma de dizer, é uma forma de se pensar para que nós entendamos e compreendamos que tudo vai mudar. Tudo vai evoluindo. Tudo vai se transformando. E do que Deus já tinha feito, do que Deus fez, tudo se transforma e vai evoluindo. E nós temos que, com a ajuda do Espírito Santo, vamos entrar no contexto da época, porque nós estamos na nossa época, porém vamos ler sobre uma época antiga, sobre milhares de anos atrás. E diz, no verso 1, para que as pessoas possam chegar a amar essa leitura aqui e não fiquem angustiados, não vamos nos angustiar por isso. Diz, eu vou repetir, também vós, mulheres, estáis submissas a vossos maridos. Mas quais mulheres e quais maridos? Será as mulheres e os maridos do mundo, as pessoas que não conhecem a Deus? As pessoas que têm doenças psicológicas lá fora? Será as pessoas que perderam o juízo, que não conhecem a Deus, que não buscam a Deus? Será deles que está falando? Irmãos, os que estão aqui junto comigo, são esses? Os irmãos dizem que não é.
Ele não estava falando com as mulheres, com qualquer mulher do mundo. Ele não estava falando com qualquer marido do mundo. Mas era com quem? Com um povo que Deus estava formando. E Deus disse que esse era o seu povo e a sua igreja. Porque diz na Bíblia que Pedro começou a pregar o evangelho aos judeus e muitos judeus se converteram ao evangelho. E era para eles que o apóstolo Pedro estava pregando, para os judeus. A congregação dele, os seus seguidores, os seus crentes eram judeus. E como é que antigamente os judeus viviam, desde Abraão e Sara, como eles viviam? Eles viviam sob a submissão à lei do nosso Deus, sob a sujeição ao nosso Deus, não é assim? Então, quando nós falamos em sujeição, nós estamos dizendo que somos escravos? De certa forma, se é para sermos escravos de Deus, então glória a Deus, porque disso eu gostaria, de ser escrava do meu Deus, submissa ao meu Deus, sujeita ao meu Deus, que é a mesma coisa. Então, na antiguidade, aquelas pessoas que vieram como Abraão, Sara, Jacó e a sua descendência, Deus deu as suas leis e as suas regras para eles. E eles eram homens santos e mulheres santas. E Deus formou o seu povo deles e disse: a este povo que eu escolhi para mim, onde eu me manifestarei, onde eu reinarei, onde eu lhes darei a felicidade e a paz e os levarei a uma terra que flui leite e mel, para que eles desfrutem e a minha presença esteja no meio deles. Para que isso acontecesse, esses homens e essas mulheres tinham que ser homens e mulheres santos. Mas, como nós temos um inimigo perto, esse inimigo distorceu. Esse inimigo transtornou a mentalidade desse povo e somente alguns conseguiram cumprir as ordens do Senhor. E quando o Senhor então viu que as pessoas não conseguiam por elas mesmas mudar ou fazer a vontade dele, ele lhes deu leis por meio de Moisés e lhes disse: quem não cumprir essa lei receberá castigo. Serão castigados fisicamente, porque o castigo era físico. O infrator será castigado. Então as pessoas, por temor ao castigo, por medo do castigo que vinha da lei de Deus, eles se submetiam, eles se sujeitavam à palavra, ao mandato, ao mandamento divino. Eles se sujeitavam, se submetiam, que é a mesma coisa. Então diz aqui: por isso diz: mulheres, estais submissas a vossos maridos. Mas essas aqui eram as mulheres que já tinham se convertido ao evangelho do Senhor. E esses maridos também eram homens que tinham se convertido ao Senhor. E eles viviam uma vida espiritual, uma vida cristã, uma vida com dons espirituais, vivendo uma vida reta sem pecar. Eles já estavam experimentando essas coisas, porque o Espírito Santo já os estava ajudando a serem santos, a viverem uma vida santa. Por isso, Pedro lhes disse: mulheres, vocês devem se sujeitar, vocês devem se submeter e estarem com o seu marido. Em outros lugares chamam de esposo. Você deve estar com ele e o respeitar, porque ele é um homem santo e merece o seu respeito. E como na antiguidade, o homem era priorizado e recebia a maior relevância, e a mulher era deixada um pouco muito deixada de lado. Então, por isso veio essa exigência sobre como a mulher devia se comportar com o seu cônjuge. Mas falando aqui sobre o casamento, porque aqui ele está falando sobre o casamento. E diz que o bom exemplo dela, a forma como essas mulheres deviam tratar os seus maridos, porque eles eram homens santos, não eram homens bêbados, nem estupradores, nem sequestradores, nem mentirosos, nem enganadores, nem exploradores, eles não eram assim.
Eram homens santos que buscavam a Deus e mereciam o melhor, mereciam que a sua cônjuge, a sua esposa, a sua mulher lhes desse o respeito que eles mereciam. Vocês não acham? Vocês concordam, irmãos? Eu gostaria que vocês dissessem um amém para que os irmãos ouvissem lá. Bem, é isso. Por que que vocês ficam com medo dizendo amém? Bem, irmãos, vamos continuar lendo então. E diz aqui que o exemplo dela serve para que, ainda que alguns desobedeçam à palavra do evangelho, sejam ganhos sem a palavra, mediante somente o testemunho delas e a conduta de suas esposas. Agora conseguimos concordar com esse verso e agora vamos amá-lo. Não é? O verso 2. Observando vossa conduta casta e respeitosa. A conduta. Era assim na antiguidade. Era assim como Sara agia com Abraão. E no verso 3. Vosso adorno não seja o externo, mas que vosso adorno seja interno. Antigamente, na antiguidade, o adorno era para mostrar a importância das pessoas, para mostrar a sua posição social, para mostrar a sua superioridade. O adorno era externo. Então, na antiguidade, também haviam pessoas pobres e pessoas ricas. E os ricos, as mulheres ricas da antiguidade, se vestiam com muitas joias preciosas, muitas pedras preciosas, com muito ouro. Elas vestiam ouro, prata, bem, tudo de mais precioso, de mais fino que tinha. Porque elas tinham dinheiro e para mostrar a sua importância, elas se vestiam assim, com muito esplendor. E quando as outras pessoas viam que elas estavam vestidas assim, até as reverenciavam, até se ajoelhavam diante delas, porque diziam: estas são mulheres muito importantes, estas aqui são mulheres da alta sociedade. Portanto, ela merece que eu me ajoelhe diante dela, que eu tire meu chapéu, meu turbante diante dela e a cumprimente dessa forma, porque ela é importante. Porque o adorno era demonstrado de uma forma física naquela época. Quanto mais joias você tivesse, era melhor. Você era de uma posição social maior, mais alta. Era esse o adorno na antiguidade. Contudo, no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o adorno externo mudou. Não é que Deus proíbe. O Senhor não fica bravo por uma mulher se vestir assim. Claro que não, porque hoje também existem pobres e ricos. Só que hoje, uma mulher pobre com ouro, por exemplo, se ela usar ouro, e uma mulher rica que usar ouro, as duas saem na rua e ninguém consegue diferenciar entre elas, porque as duas, tanto a pobre quanto a rica, usam joias e muito ouro e se vestem na moda. Então, não há diferença entre as duas, elas são iguais, essas duas mulheres são iguais. Como vamos saber se uma mulher tem uma veste interna, um adorno interno? Como vamos saber? Por meio dos seus valores, das suas virtudes, das suas qualidades, da sua educação, da sua simplicidade, da sua humildade, da sua misericórdia, do seu amor, da sua sabedoria, da forma como ela busca a Deus, os dons espirituais que tem, como ela serve e trabalha para Deus, ajuda as pessoas, ama as pessoas, sorri para as pessoas, é sincera com as pessoas, não é hipócrita com ninguém, não é fofoqueira, não fala mal dos outros, não murmura. Portanto, quando ela faz tudo isso, assim ela mostra que ela tem um adorno interno no seu coração e assim ela mostra que é uma filha de Deus, porque nós estamos falando das mulheres, ela é uma filha de Deus. Essa sim é uma filha de Deus. E se essa filha de Deus um dia desses sai vestida na rua muito simples, porque para ela é o mesmo ter ou não ter, se vestir bem ou não se vestir bem, o importante para ela é o adorno do coração, é ter a Deus, é isso. Por isso o apóstolo disse aqui para elas:
como vocês mulheres, porque aqui ele estava falando com mulheres judias. Elas tinham se convertido ao cristianismo, mas elas eram mulheres judias, e elas traziam uma cultura, um costume de como se vestir. Por isso o apóstolo Pedro lhes disse: é que no evangelho tudo mudou. Agora vocês não precisam mais ser essas mulheres da antiguidade que ficavam submissas à lei de Moisés. Agora vocês estão sujeitadas ou submissas à lei do Evangelho, à lei do Espírito Santo. Portanto, agora o seu adorno não precisa mais ser tanto externo, mas é no coração. É o que diz no verso 3. Vosso adorno não seja o externo, como penteados. Aqui ele deu exemplos, como penteados ostentosos, de adornos de ouro ou de vestidos luxuosos. Porque se você se vestir assim, mas não tem a Deus, não tem dons espirituais, é uma pessoa grossa, rude, que engana, que é falsa, que mente, será que você se verá formosa mesmo vestida com esses luxos? Não se verá formosa, não dará para ver a sua formosura por meio dos adornos de ouro, os penteados luxuosos que você usar. Porque Deus está olhando para o que há no seu coração, é para ficar claro o que há no coração. É isso que o apóstolo disse para estas mulheres. Ele disse: vocês vêm de uma cultura, de um costume, onde os vestidos e as joias deviam se mostrar às pessoas, mas no evangelho agora não é assim. É claro, vocês podem continuar usando as suas roupas que vocês têm, não joguem elas fora, não deem de presente, não descartem nem destruam elas. Vocês podem se vestir assim, mas saibam que a sua personalidade, que a pessoa que vocês são, ninguém vai classificar o que vocês são pelo que vocês se vestem, mas pelo que há no seu coração, pelos seus comportamentos, as suas virtudes e qualidades. É isso o que as mulheres de Deus e as mulheres da congregação devem mostrar daqui para frente. É a forma como o apóstolo ensinou a essas mulheres. E será que hoje em dia esse ensinamento também é para nós? Eu creio que sim. Eu creio que é para nós também. Então, nós hoje não mostramos a nossa importância, nem a nossa posição social nas pedras preciosas, nem com as joias, nem com as nossas roupas finas, mas nós mostramos que somos filhas de Deus, com a nossa forma de agir e de ganhar essas almas para o reino dos céus. Com esses valores, com essas qualidades que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos dá quando nós somos sinceros com o Senhor. É este o nosso adorno de hoje. Então, vocês não vão odiar mais este verso, não é, irmãos? Bem, no verso 4 diz... no 3 diz: vosso adorno não seja o externo, com penteados, adornos de ouro, porque o adorno deve ser, no 4 diz, que o adorno deve ser interior, no coração, no incorruptível adorno de um espírito manso e tranquilo. Quando uma mulher tem um espírito manso e tranquilo, ela mostra que tem todos os valores, as virtudes e as qualidades de Deus. É isso. E nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos dê isso. Na verdade, que Ele nos faça assim. Diz: um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Vejam o que diz aqui. O comportamento, as virtudes, as qualidades, os valores da mulher cristã, crente do evangelho, diz aqui que agrada ao Senhor, que é de grande valor diante do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Tomara que Ele nos ajude a conseguir isso, a viver uma vida assim. No verso 5, porque assim também se adornavam em outra época, na antiguidade, aquelas santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ou sujeitas a seus maridos. Elas estavam submissas, eram sujeitas a seus maridos, os respeitavam, porque os respeitando era uma forma delas também agradar a Deus. Mas esses maridos eram homens santos.
E nós estamos falando aqui de homens santos e mulheres santas. E aqui o apóstolo estava ensinando às cristãs judias que tinham se convertido e que precisavam começar a viver uma vida diferente no evangelho. Porque Deus já ia considerá-las, o Senhor ia considerá-las como mulheres, ia lhes dar dons e usar elas também para que elas trabalhassem no Evangelho, mas elas tinham que começar também a fazer as coisas da forma certa para que elas fossem exemplo diante das outras pessoas. E aqui no verso 5, no 6, diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando o Senhor. É uma forma de dizer que Sara respeitava Abraão tanto, porque Abraão foi um homem de Deus. Diz na Bíblia que ele foi o amigo de Deus. E diz aqui que Sara obedecia e respeitava Abraão, o amava, o valorizava e o chamava o meu Senhor. Isto, hoje em dia, as pessoas não gostam disso. A sociedade de hoje não gosta dessas coisas. Mas sabiam que eu gosto dessas coisas? Eu acho muito lindo, na verdade. Por que nós não íamos gostar de agradar a Deus? Por que nós não gostaríamos de nos comportar dessa forma tão santa e justa? Para que Deus também diga aos outros, você deve respeitar essa pessoa e valorizá-la. Que lindo seria que Deus dissesse isso, não é? Seria maravilhoso. Por isso, diz a Bíblia que nos tornaríamos de grande estima diante do Senhor. E o Senhor vai nos ajudar, nós vamos conseguir viver todas essas coisas bonitas. E diz aqui, diz no verso 6, eu vou repetir, que Sara obedecia a Abraão chamando o Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Então, ele está dizendo às mulheres cristãs, que eram judias também, disse: vocês também vieram a se tornar filhas de Sara, se fazeis o bem sem temer ameaça alguma. Vocês se tornaram filhas de Sara pelo seu comportamento, por vocês terem crido, porque Deus lhes deu o Espírito Santo, porque vocês já têm os dons espirituais, porque vocês estão trabalhando na congregação, estão profetizando e já estão desenvolvendo muitos trabalhos dentro da igreja. Porque já naquela época haviam mulheres que trabalhavam na congregação. E essas mulheres, o apóstolo Paulo conta para nós sobre elas. Ele falou sobre uma irmã chamada Febe. Ele disse: a irmã Febe estará indo visitá-los lá. E eu peço para vocês a atenderem bem, a tratarem bem, porque ela é uma diácona da igreja, ela ajudou muitos aqui, ela trabalhou com os apóstolos incansavelmente. Então, desde aquela época, o Senhor já vinha usando as mulheres. Portanto, nós também hoje temos que servir a Deus. Maridos, sirvam a Deus e sejam homens santos, para que vocês mereçam o respeito das suas mulheres, das suas esposas. Vocês têm que dar exemplo e ser bom testemunho para ganhar essa bênção de ser respeitados. E aqui, mais para frente, fala sobre a forma como um homem deve tratar a mulher também. No verso 7 diz: vós, maridos, mas é claro, os maridos santos. Não está falando das pessoas que vivem pecando todos os dias, ou que vivem falando palavrões, que vivem enraivecidos, que insultam, xingam no celular, que destroem tudo quando ficam com raiva, que falam palavrões e ameaçam e são irresponsáveis. Não é com eles que o apóstolo está falando. Está falando aqui com homens santos, homens de Deus, e diz: vós, maridos, igualmente convivei com elas, com as suas mulheres, com as suas esposas, com entendimento, tratando-a com honra. Em espanhol, diz que deve tratá-la com honra como um vaso mais frágil. Sim, como um vaso mais frágil, por quê? Porque o homem é mais forte do que a mulher em diferentes aspectos. O homem é forte fisicamente
E ele não deveria se aproveitar disso, abusando dele ser mais forte do que a mulher, porque ela é comparada com um vaso mais frágil. Diz que esses maridos santos devem tratar as suas mulheres com sabedoria, com entendimento, lhes dando honra, as cuidando como vaso mais frágil e também como herdeiras, porque elas também são herdeiras da vida eterna. O homem é herdeiro da vida eterna, mas a sua mulher, a sua esposa também é co-herdeira da graça da vida eterna, para que vossas orações não sejam interrompidas. Aqui ele está falando com esses homens santos. Se eles queriam que Deus os ouvisse, que ouvisse as suas orações, eles deviam também cumprir com estes requisitos. Requisitos que foram dados pelo Espírito Santo pela boca de Pedro. E nós hoje, este ensinamento não ficou ultrapassado para nós, não ficou obsoleto. Hoje em dia, Deus também, por meio dos dons espirituais, por meio do Espírito Santo, por meio de sonhos, visões e profecias, o Senhor ensina também para as mulheres como elas devem agir com os seus maridos, mas também ensina como os maridos devem também tratar as suas mulheres. O Espírito Santo hoje ensina isso para nós. O comportamento sábio, a responsabilidade que os dois devem adquirir para conseguir ter um lar que seja um modelo de lar, de família, para que os seus filhos recebam esse bom exemplo, falando dentro da congregação de Deus, para os homens e mulheres que dizem que são filhos de Deus. E diz, no verso 8 diz: finalmente, ele vai chegando nessa conclusão. Finalmente, sede todos, homens e mulheres, maridos, esposas. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. E ele dá exemplos. Sejam de um mesmo sentimento, sejam compassivos, amando-vos fraternalmente. Sejam misericordiosos. Sejam humildes, não devolvendo mal por mal, quer dizer, não sejam vingativos, não façam vinganças, não devolver maldição por maldição. Parece que naquela época a vingança era muito forte e as maldições também. Será que hoje também não? Hoje também há vinganças, hoje também existem as maldições. Quando as pessoas desejam que o mal aconteça com o outro, isso existe hoje. E se o Espírito Santo está ensinando, naquela época ensinam para essas pessoas, hoje também o Espírito Santo ensina para nós, de nos cuidar e nos afastar dessas coisas erradas. E aqui diz, nem maldição por maldição, mas pelo contrário, bendizendo, sabendo que fostes chamados com o fim de que herdasseis bênção. E aqui ele cita os Salmos 34, diz aqui que no Salmos 34, no verso 12 e 16 diz: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie sua língua do mal, e seus lábios não falem engano. Quer dizer que é uma pessoa que não é má, que não é raivosa, que não é mentirosa, que não é caluniadora, que não é fofoqueira, nem murmuradora, nem invejosa, nem cobiçosa, que não mente, que não engana, que não explora, que não faz todo tipo de mal. Ele disse, não façam essas coisas, porque se você quer ver bons dias, se você quer ter paz e felicidade na sua vida e bênção, faça o bem. Se afaste do mal, diz no verso 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre quem?
sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre os que se afastam de fazer todas essas coisas erradas. E os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Glória ao Senhor. Quando você faça uma oração, não duvide, porque se você faz a sua oração e diz, Deus não está me ouvindo, Deus não me ouviu, eu acho que ele não ouviu o que eu pedi para ele. Não duvide, Deus está ouvindo sim a sua oração. Só que se ele não lhe respondeu imediatamente, é porque ainda está faltando uma coisa para você, ou você está falhando com Deus em alguma coisa, ou ainda não chegou o tempo. Mas o Senhor responde sim às orações. E aqui diz que o Senhor tem os seus ouvidos atentos às nossas orações, diz, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem o mal. Por isso, vamos tomar cuidado hoje em dia para não fazer o mal, para não pecar. O que é fazer o mal? É adulterar, é fornicar, é mentir, é enganar, é explorar. Eu sempre dou os mesmos exemplos de pecados, mas é a única forma de que entendam e compreendam o que Deus quer nos ensinar. É isso que é fazer o mal. Pecar é fazer o mal. E quando o Senhor diz, não façam o mal, quer dizer, não façam o que é errado, não pequem. No verso 13, e quem é o que vos poderia fazer mal, se vós tendes zelo pelo bem? Diz aqui, se nós seguirmos o bem no caminho reto, fazendo a vontade de Deus, agradando ao nosso Deus, sempre oramos, sempre estamos buscando os dons espirituais, estamos buscando viver uma vida santa, em santidade, procurando que Deus segure na nossa mão e que Ele fique do nosso lado, então nós temos que fazer o bem e nos guardar do mal. E diz aqui que dessa forma Deus estará sempre conosco, graças ao nosso Deus por esta sua promessa. Diz no 14, mas se ainda padeceis por causa da justiça, felizes sois. Quer dizer que você está vivendo uma vida reta diante de Deus. Aqui nós já saímos do assunto do casamento, do marido e da mulher. Nós agora estamos falando de uma forma geral. Se você se afastar do mal e for justo e reto, vive uma vida santa diante de Deus, diz aqui que você será feliz, seremos felizes. Mas acontece que, vivendo uma vida santa e reta, vem o inimigo e coloca armadilhas no nosso caminho, nos persegue, nos faz mal, nos faz sofrer, coloca muitas tribulações na nossa vida, desespero e angústia. É isso que o inimigo faz. Então Deus diz, eu vou ajudá-los, porque vocês estão vivendo uma vida reta diante de mim, e agora o inimigo está vindo tentar lhes fazer mal, mas eu vou ajudar esse homem ou essa mulher porque eles me agradam, e eu preciso livrá-los das garras desse inimigo. Então, diz aqui que se acontecerem coisas ruins conosco, enquanto nós estamos fazendo o que é bom e justo, o Senhor vai nos ajudar. É o que diz aqui. Mas se ainda padeceis por causa da justiça, felizes sois. E não vos amedronteis com medo deles, nem vos turbeis, vamos dizer assim, diante dos males, dos sofrimentos, das tribulações. Não nos angustiemos, porque Deus vai nos fazer sair em frente no momento que menos estamos esperando. No 15. Porém, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para apresentar defesa com mansidão e reverência diante de todo que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, diz aqui que temos que viver uma vida reta com o Senhor, temos que santificar a Deus com a nossa vida, com os nossos corações. Nós sempre, com a nossa boa forma de viver, o nosso exemplo e o nosso testemunho, temos que demonstrar ao mundo e a todas as pessoas que nós estamos vivendo uma vida com o Senhor, para que dessa forma não fiquemos envergonhados e para que possamos sempre ter a esperança no nosso coração
que Deus está se agradando de nós e que Ele vai nos abençoar. No verso 16 diz, tendo boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, acontece que naquela época que Pedro estava pregando aos judeus, os gentios também, muitos deles tinham se convertido ao evangelho, porque o apóstolo Paulo pregava aos gentios e ele tinha suas congregações com as pessoas gentios. Pedro tinha sua congregação com os judeus que tinham se convertido ao evangelho, ao cristianismo, mas diz aqui que tinha muita crítica, provavelmente dos gentios, contra os judeus, dizendo eles são os malfeitores, porque eles sacrificaram o Senhor Jesus Cristo, mataram, eles são malfeitores, eles são maus. Então Pedro aqui disse aos seus crentes, daquela época ele lhes disse, tendo boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, por eles terem sacrificado a Cristo no Calvário, diz, sejam envergonhados os que caluniam vossa boa conduta em Cristo. Então Pedro lhes disse, não se preocupem, porque é verdade, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e perseguido pelos judeus, mas vocês hoje já se converteram ao Evangelho, se converteram a Cristo, buscam a Deus, vocês já têm os dons espirituais e Deus vai abençoá-los, Deus está os abençoando, então não se sintam mal por essas calúnias, não se sintam mal quando alguém gritar na sua cara, você é mau. Porque você provavelmente em algum tempo foi mal, mas agora não é mais. Por quê? Porque você se converteu ao Evangelho de Cristo. Então, nós hoje seremos perseguidos também. Talvez não por isso, não por ter crucificado o Senhor, mas sim recebemos críticas, murmuram de nós, nos caluniam de outras formas. Nos caluniam. Então, o que nós fazemos diante disso? Eu não vou me preocupar pelas calúnias, pelo que as pessoas dizerem de mim, porque eu me converti ao Senhor agora, isso e aquilo. Não, o Senhor está comigo, e se Deus está conosco, quem contra nós? Então, o Senhor, Ele nos defende. É isso que aconteceu neste verso 16, mas hoje em dia nós também vivemos, só que de uma forma diferente. E no verso 17 diz, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, que fazendo o mal. É melhor fazer o bem. Diz aqui que os que fazem o bem vão ser perseguidos sim, e vão padecer sim. Mas ainda mais vai padecer e sofrer quem faz o mal, vai sofrer muita perseguição, vai ter muita tribulação e dias maus, e ele não vai ter Deus para o ajudar, para o levantar. Mas se nós, fazendo o bem, sofremos tribulação, perseguição, Deus vai nos ajudar, Ele vai nos tirar dessa e não vai nos deixar afogar nisso. Agradecemos ao Senhor por isso. No verso 18 diz, porque também Cristo padeceu somente uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Diz aqui que o Senhor Jesus Cristo, sendo Ele justo, pagou por tudo que os injustos fizeram. Pelo pecado que eles fizeram, o Senhor pagou por isso. Por que Ele o fez? Diz aqui que o fez para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne. Quer dizer, ele morreu na carne, mas ressuscitou depois na vida gloriosa. Diz, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. No 19, no qual, quer dizer, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos encarcerados. Diz aqui que o Senhor Jesus Cristo, mesmo que ele morreu fisicamente e ressuscitou aos 3 dias, contudo, nesse meio tempo, ele fez uma obra muito grande e um trabalho muito importante. Diz aqui que ele foi pregar o evangelho aos espíritos encarcerados. Mas quais espíritos encarcerados? Diz no 20, os quais em outra época desobedeceram, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então diz,
que o Senhor Jesus Cristo, ele foi e pregou o evangelho a esses espíritos encarcerados, para essas pessoas que viveram antes do dilúvio acontecer. O Senhor em Gênesis não conta muito para nós sobre a história da humanidade, dessas pessoas que existiram antes do dilúvio. É muito pouco que o Senhor deixou escrito para nós. E ele deixou mais escrito para a nossa imaginação, e o Espírito Santo vai nos ajudando também a esclarecer muitas coisas daquela época. Contudo, diz na Bíblia que Noé pregou sobre Deus. E quando diz que ele pregou sobre Deus, é porque ele pregava às pessoas para elas se arrependerem, que elas deviam se arrepender, porque Deus enviaria um dilúvio e todos iam perecer, todos iam morrer. E eles não creram. Por que eles não creram? Porque naquela época não chovia ainda. Na época antes de Noé, não chovia. E Noé estava pregando, dizendo: se arrependam, se afastem do pecado, não façam essas coisas, porque vem o dilúvio, vem chuva, vem tudo isso e tudo vai ficar alagado, todos vão perecer. E nós supomos que eles não creram. Eles não creram, porque diz na Bíblia que eles não creram, mas nós supomos como seria a forma deles zombar de Noé por uma coisa que eles nunca tinham visto, como se hoje Deus dissesse para nós que vai vir uma coisa mais para frente que nós nunca vimos, então ficamos sem entender. Mas nós, sendo filhos de Deus, cremos em tudo que Deus diz para nós. É o mundo quem zomba e ri disso. Mas tudo bem. Aconteceu isso. Noé pregou, esteve pregando para eles se arrependerem, mas eles não creram. Então, são esses os espíritos encarcerados. Quer dizer que são seres humanos. Nós poderíamos dizer que ele foi pregar aos humanos, às pessoas, homens e mulheres que existiram em outra época, que desobedeceram às palavras de Noé, enquanto se preparava a arca, e Noé demorou 120 anos construindo a arca, e diz que enquanto isso ele pregava para as pessoas e ninguém creu nele. Enquanto se preparava essa arca, diz, na qual poucas pessoas, a saber, 8 foram salvas. Para que fique claro esse conceito para vocês, no 21 diz, Pedro aqui falou uma coisa sobre o batismo, diz no 21, o batismo que corresponde a isso agora, quer dizer, o batismo, porque aqui diz que Noé, ele foi batizado em água na arca com a sua família. Essas 8 pessoas foram batizadas em água. Por quê? Porque eles estavam dentro da arca e embaixo da arca tinha água e acima deles estava caindo chuva. Então, dessa forma, eles foram cobertos, mesmo dentro da arca, mas eles foram cobertos pela água. Então, dessa forma, eles foram batizados. Dessa forma, o Senhor os salvou nessa arca, tendo água por cima e água embaixo. Dessa forma, eles foram batizados e eles foram salvos. E era um simbolismo. É um simbolismo do batismo em água que nós temos hoje. O Senhor Jesus Cristo, quando ele disse aos seus apóstolos, ide pelo mundo todo, pregai o evangelho, e quem crer e ser batizado será salvo. Por quê? Porque daí em diante começará a ter um progresso espiritual, começará a fazer a vontade de Deus e então será salvo. Ele disse: quem crer e for batizado. E quando Pedro deu a primeira mensagem, o primeiro sermão que nós achamos em Atos, no capítulo 2, na Bíblia, onde nós encontramos a primeira mensagem que Pedro deu sobre o evangelho, e as pessoas lhe perguntaram: o que fazemos, o que faremos agora para ganhar a vida eterna? E Pedro lhes disse: se batizem, creiam em Cristo, cada um seja batizado no nome de Cristo, e assim vocês terão a vida eterna, porque começarão a viver uma vida no Senhor, a vida no evangelho,
a nova etapa, a nova fase dessa vida espiritual, o evangelho, essa nova lei, essa nova aliança. Então diz na Bíblia que esse dia se converteram 3.000 pessoas e se batizaram em água no nome de Jesus, mostrando assim, cremos em Cristo, cremos que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então, eles se batizaram em água no nome de Jesus, porque antigamente os judeus só tinham um conceito de Deus, somente. Mas quando o Senhor veio, Ele veio ensinar que creiam em Cristo também como um filho de Deus, como Deus mesmo, mas de uma outra função, Ele na função de filho. E para os judeus isso foi muito difícil naquela época, crer nisso. Por isso o Senhor disse para os seus apóstolos, preguem no mundo todo e quem crer e for batizado será? Porque aí começará o progresso de salvação, eles serão salvos. Então aqui Pedro, ele falou e disse que isso que aconteceu com Noé, que Noé foi batizado em água de uma certa forma, estando dentro da arca, no 21 diz, o batismo que corresponde a isso, todos, vamos ler todos, vocês lá também leiam, irmãos, todos vamos ler, o batismo que corresponde a isso, agora nos salva. E há um parênteses que diz, não tirando as imundícies da carne, mas como resposta de uma boa consciência para Deus. Então, aqui diz, eu lerei o verso sem o parênteses, diz, o batismo que corresponde a isso, agora nos salva, quer dizer, salva sim, pela ressurreição de Jesus Cristo. Contudo, no parênteses diz o seguinte, diz, o batismo nos salva sim, contudo, porém, o único que o batismo não faz é tirar de nós a vontade de pecar que a nossa carne tem. Então, a pessoa, ela é batizada em água para o quê? Para ela se comprometer com Deus. Diz aqui que o batismo serve para aspirar, para querer ter uma boa vida, ter uma boa consciência para Deus. É para isso que o batismo em água serve, porque a pessoa, ela diz, Senhor, eu quero seguir neste caminho, eu quero seguir este caminho. Eu vou me batizar em água, Senhor, porque eu quero me comprometer a seguir neste caminho rumo à salvação, porque eu quero ter a vida eterna. Então diz aqui que é para isso o batismo em água. É a aspiração, o querer começar a viver uma vida nova e reta diante do Senhor. É a aspiração, querer ter uma boa consciência para Deus. Glória ao Senhor. É necessário que as pessoas, os que quiserem seguir o caminho do Senhor, sejam batizados em água. Nós estivemos numa pandemia recentemente, há quase 3 anos, estamos nessa pandemia. E até agora, não pudemos realizar batismos em água por esse motivo. Mas eu creio que de agora em diante, já estamos fazendo batismo e já estamos agendando o batismo para os que desejem e queiram, aspirem ter uma nova consciência, uma boa consciência para Deus, para quem aspirar, querer viver uma vida e ter uma vida eterna com Deus. Então, é para isso o batismo, é esse compromisso com o Senhor, é essa aspiração, eu quero viver uma vida nova. Há pessoas que elas se emocionam facilmente, vamos dizer assim, e elas se batizam em água, estão na igreja por alguns anos e depois voltam para o mundo. Deus é quem vai cobrar, Deus cobra de cada um segundo a sua forma de entender, de compreender, se entendeu, se não entendeu, é Deus quem vai cobrar. Nós temos que cumprir com o que Deus ordenou para nós. O que Ele nos diz, vamos cumprir isso e não questionar e não perguntar tanto. Mas é isso que diz aqui. Vocês não acham isso lindo, esse verso formoso sobre o batismo? Diz que nos salva. É claro que nos salva, porque o Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. É isso. Mas diz aqui que não tira a vontade de pecar, não tira isso.
Vamos supor que é uma pessoa que fica bêbada todos os dias, mas ela vem na igreja e ela diz, eu quero seguir neste caminho, quero seguir a Deus, então pronto, eu quero me batizar em água, e ela é batizada em água mesmo, mas ela continua ficando bêbada, ou continua fazendo os pecados, segue fazendo esses pecados, não muda, continua nisso, mas já se batizou em água, então ela já se comprometeu com Deus. Deus vai olhar para o coração dessa pessoa, e se essa pessoa tiver no seu coração a vontade de tirar esses pecados, essas fraquezas pecaminosas da sua vida, do seu corpo, de mudar, então Deus vai ajudá-lo e vai tirar isso dele. Deus vai o transformar até a pessoa mudar. A pessoa muda realmente, mas essa transformação é um progresso, não é de um dia para o outro. Deus vai tirando aos poucos. Então, o apóstolo tinha toda a razão dizendo que o batismo em água não vai tirar totalmente e você vai se tornar uma pessoa santa e perfeita. Não. É um compromisso que você está fazendo com Deus para seguir em frente na vida com Deus. E no 22 diz, o qual, tendo subido ao céu, o Senhor Jesus Cristo está à direita ou ao lado direito do nosso Pai Deus, e a Ele, Cristo, estão submetidos anjos, ou estão sujeitos a ele anjos, autoridades e poderes. Glória ao nosso Deus! Todos estão sujeitos ou submissos à vontade do Senhor Jesus Cristo. Os anjos, as autoridades e os poderes. Tudo o máximo e maior que pode existir no universo, ou no céu, ou lá com Deus. Todos eles estão submissos e sujeitos à vontade do Senhor Jesus Cristo, do poderoso, do nosso Deus, o Senhor o poderoso, o Rei de reis e o Senhor dos senhores. A honra e a glória sejam sempre para o nosso Deus. Vamos orar, Pai Santo. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, o teu amor, a tua santa palavra, Senhor. Te agradeço, eterno Deus, por tudo que nos ensinaste, por tudo que nós aprendemos na tua palavra. Te agradecemos, meu Pai. Obrigada, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. E eu te peço, meu Senhor, neste momento, que estendas a tua mão poderosa, que cura, que sejas tu curando, limpando e libertando todas as pessoas, homens ou mulheres, que estejam doentes, que padeçam de diferentes doenças. Cura e limpa todos, tira toda doença, tira toda maldição do diabo, destrói, Senhor, toda a obra do maligno, liberta e limpa, Senhor, cada um deles, faz milagres e sinais nas nossas vidas, meu Pai, e nos ajuda a seguir. Nos ajuda a te servir com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Pai, estamos nas tuas mãos. A igreja é tua. Te agradecemos, Senhor, no nome glorioso de Cristo Jesus. Amém. Bendito é o Senhor. Há um coro intitulado, é o 35, e é intitulado Que Precioso É. Se a irmã Alessandra tem o microfone, por favor, pode me ajudar a cantar esse coro? E os irmãos podem me seguir, porque eu sinto um pouquinho de dor na garganta. O 35, Que Precioso É. Qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Glória seja para o nosso Deus.
E o Senhor me revelou e me disse que muitas bênçãos Ele está derramando sobre muitos, sobre milhares. Ele está dando muitas bênçãos. Continuem em frente e sejam firmes. Sejam firmes. E que vocês devem buscar as coisas dele com todo o seu coração, porque ele vai derramar muitas bênçãos e vai lhes dar muito triunfo. Muito obrigada. Deus abençoe para as crianças e para vocês. Um forte abraço. Muito obrigada.